Amém. Louvado seja Deus. Que Deus realmente possa trazer a sua graça, a sua bênção sobre nós, trazer o entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. O que nós queremos partilhar com vocês hoje, né, é um termo bastante conhecido no Novo Testamento e, de repente, nós até podemos fazer uma leitura um pouco, não vou dizer errada, né, mas parcialmente na interpretação correta, né? E o que nós queremos falar é sobre os santos esperados no reino de Cristo, né? Quem são esses santos, né? Na linguagem bíblica, especialmente na paulina, o termo santo ele não é usado para qualificar uma pessoa, né? Para dizer, olha, fulano é santo ou uma pessoa é santa, né? Mas na linguagem que Paulo usa é para designar um coletivo de cristãos, né? É para mostrar, né, que são pessoas que vivem o cristianismo, que são pessoas que estão junto de Deus, né? E aí Paulo ele usa isto tanto para falar a respeito dos judeus como dos gentios. Então, esse termo santo, né, os santos, né, que nós encontramos no Novo Testamento, e especialmente nas cartas de Paulo, ele está englobando, ele está envolvendo tanto judeus quanto gentios, né? E aí, um pouco da definição do que é santo, né? Eu fui pegar uma definição do Aurélio, né? E aí diz assim, que é o que ou aquele que vive conforme a lei de Deus e a moral religiosa, né? Então, são pessoas que vivem conforme a lei de Deus, indivíduos cuja conduta e comportamento estão de acordo, né, com o exemplo a que se serve, né, a um modelo. E a definição que eu encontrei na concordância bíblica, né, que fala sobre quem é santo, né? A concordância diz que é aquele que possui santidade. E santidade, o que é santidade, né? É a qualidade do membro do povo de Deus, que o leva a se separar dos não cristãos, a não seguir os maus costumes deste mundo, a pertencer somente a Deus e a ser completamente fiel a Ele. Aí eu separei alguns textos, né, bíblicos e queria começar lá no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Percebe? Então, Filipe está ali anunciando em Samaria, né, o evangelho, não só anunciando, mas seguia-se a esta palavra de evangelização os sinais, né, que aconteciam. O que aconteceu também? Iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão
né, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Nós podemos perceber, né, que nesse momento Filipe vai para Samaria, ele começa a anunciar o evangelho ali, fora, né, de Jerusalém, né, e há um envolvimento não só de Filipe nisso, do próprio Pedro e João em ir para lá, e estes não só apoiaram aquilo que estava acontecendo naquela região, né, naquela cidade de Samaria, mas como eles oraram para que aqueles também fossem visitados e também recebessem o Espírito Santo, né? Uma outra passagem, agora em Atos, né, virando um pouquinho o texto aí para frente, né, agora do 31 ao 42, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então, nós podemos ver aí o quê? Né, que o Evangelho, a palavra de Deus, os primeiros cristãos, né, eles estavam por toda uma região, por todo um espaço ali, né? Não só na Judéia, mas como na Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos. Percebe que aqui, né, o texto não está falando desceu também aos judeus, desceu também aos gentios. Paulo aqui começa a usar, né, essa linguagem dos santos, né, para trazer que eles já estavam vivenciando essa comunidade juntos, né, tanto judeus quanto gentios, que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. A palavra ia, né, a manifestação dos sinais de Deus o acompanhavam nesta unidade, né, envolvendo os santos, que eram pessoas cristãs, judeus e gentios. Viraram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, não só os sinais, mas estas pessoas se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Então, uma cristã daquela região que fazia uma obra de caridade muito notável naqueles dias. Virando-se, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu
e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Vejamos, irmãos, né, que a graça de Deus, a manifestação de Deus, né, ali, e todos os santos, né, não só os judeus, mas os gentios, todos ali daquela comunidade, puderam presenciar esse fato, né, que acabou acontecendo. E olha como que fecha tudo isso, não só o final, não só a maravilha, né, mas muitos creram no Senhor. Então, nós podemos perceber que esse envolvimento de judeus e gentios na primeira igreja começa a fazer com que a igreja cresça naqueles dias. Agora, um texto de Efésios, né, Paulo escrevendo a Éfeso, né, lá no capítulo 2, começa assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Então, Deus fez tudo isso naqueles dias para mostrar nos séculos que nós estamos vivendo, nos séculos vindouros, né? Nos nossos dias. Tudo aquilo que Deus fez para que chegasse até nós. A suprema riqueza do que? Da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, olha, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, gentios e judeus na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sim Deus no mundo. Então, Paulo aqui, ele está traduzindo nesse texto essa junção entre gentios, entre judeus, e mostrando que tudo isso faz parte de uma comunidade, né? Onde Cristo, né, veio fazer isto e que todos nós estamos debaixo da mesma aliança da promessa. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, judeus e gentios, fez um,
e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E aí, irmãos, eu quero que os irmãos reflitam bastante sobre isso, né? Cristo derrubou, né, a parede da inimizade. Então, nós precisamos ser pessoas, né, que acolham, né, e sejamos defensores da amizade e não propagadores da inimizade, porque Cristo já fez isto, né? Ele derribou a parede da separação. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. E aí a figura do novo homem, né, é judeus e gentios, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a inimizade entre judeus e gentios foi destruída pela cruz de Cristo. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E isso aqui é glorioso, irmãos, porque nós podemos ver, né, que não só caiu a separação, não só acabou a inimizade, mas todos nós, judeus e gentios, passamos a ter acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito derramado no Pentecostes aos judeus, depois aos gentios, é o mesmo Espírito. Então, nós estamos debaixo da mesma unidade. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. Veja aqui Paulo, né? Então, agora nós passamos a ser concidadão dos santos e sois da família de Deus. Então, agora, não é mais questão de ser judeu, ser gentio, né? Mas sermos santos. Somos da família de Deus. Edificados aonde? Aonde nós estamos edificados? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha que coisa maravilhosa, né? Tudo isso que Deus construiu sobre os judeus, sobre os apóstolos que eram judeus, e os profetas que eram judeus, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, por que Deus fez isso? Qual que é o propósito de Deus? É criar um santuário. Que santuário é esse? Um santuário para Deus vir habitar, para Deus estar, para Deus poder ter uma morada, um lugar para continuar. Agora, eu queria também falar de alguns outros textos de Paulo, onde esse termo e linguagem é aplicado. E hoje, entendo ser para judeus e gentios este termo, né, santos. Né? E lá em 2 Coríntios 13, no versículo 12 e 13, fala assim: saudai uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. Maravilhoso isso, né? Então, quem que é todos esses santos? Judeus e gentios, todos aqueles que fazem parte
desta família de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos vós quem? Esses santos, judeus e gentios. 2 Coríntios 8:4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência aos santos. Então, aqui é um outro texto de Paulo, e ele aqui está falando sobre as contribuições, né, nesse texto, e ele está dizendo que eles se envolveram na comunidade, e a comunidade de judeus e gentios, os gentios mandavam ofertas, ajudavam os santos de Jerusalém. Então, não somente eles estavam vivendo a fé junto, mas eles estavam partilhando, judeus e gentios, esses santos, os seus bens, né? A sua subsistência. Lá em Romanos 12:13, também vai falar sobre essa assistência, falando o seguinte, né? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, nós precisamos fazer essa leitura, né? De nos envolvermos e olhar para as necessidades dos santos. Quem são esses santos? Os santos formados pelos judeus e pelos gentios. E praticarmos a hospitalidade. Para quem? Para esses irmãos, tanto judeus como gentios. Lá em 2 Coríntios 8, de 1-7, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Isso é maravilhoso, né? Os irmãos da Macedônia, eles pediram a Paulo que eles não tinham muito o que partilhar, mas eles queriam participar dessa graça de assistir aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Eles, da Macedônia, se deram primeiro ao Senhor, depois se deram aos irmãos, né? Pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Que graça de viver a vida cristã olhando para judeus e gentios de uma única forma. Lá em Filipenses 4:22, Paulo diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Parece detalhes assim que estão nas cartas de Paulo, parece detalhes que estão assim, às vezes a gente lê, mas olha que sentido, né? Paulo está falando para os irmãos de Filipos, né, os filipenses, né, que os irmãos da casa de César, todos os santos, e especialmente esses irmãos, estavam mandando recomendações aos irmãos filipenses. Lá em Romanos 15,
Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia, mas agora estou de partida para Jerusalém. Para fazer o quê? A serviço dos santos. Então, Paulo, ele está voltando para Jerusalém a serviço dos santos. Porque aprove a Macedônia e a Caia levantaram uma coleta, em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, os irmãos da Macedônia e da Caia fizeram oferta para os santos que viviam em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque seus gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, deve também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, percebe Paulo fazendo a junção de que, se eles tinham sido abençoados pelos judeus, com as bênçãos espirituais, eles também deveriam participar da ajuda financeira, né, material que eles estavam precisando. Em Efésios 4:12, com vistas, tudo isso, irmãos, que nós estamos falando nesta noite, nesta semana, né, tudo isso que nós estamos comentando nesses dias, qual que é o propósito de tudo isto, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Santos, judeus e gentios cristãos, para o desempenho do seu serviço. Qual que é o nosso serviço nesse propósito de Deus? Para a edificação do corpo de Cristo. Nós, gentios, o que nós devemos fazer para edificar esse corpo de Cristo, que não é só de gentios, mas é de judeus e gentios? Até que todos quem? Todos os santos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quanto mais nós nos envolvermos, nós chegarmos nisso, nós estaremos chegando à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não só Paulo falou disso, né? Pedro também falou disto que nós estamos comentando, né? Dessa junção, desse termo, né? E lá em 1 Pedro 1:15-17, fala assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Lá em Hebreus 10, fala assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre
quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescento, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, interpretez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, existe um lugar para nós entrarmos. O Santo dos Santos, que são aqueles que fazem parte desta aliança, né? Desta aliança que o Senhor fez, nos levando para esta aliança. Alguns outros textos nós podemos reler hoje com esse entendimento, né? Textos que estão até no Velho Testamento, né? Para dizer que não é uma coisa só do Novo Testamento, né? E aí eu peguei só alguns exemplos. Lá no Salmo 55 diz: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança. Então, congregai os meus santos. Quem são esses santos? Judeus e gentios. Porque o Senhor se agrada do seu povo, Salmo 149, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cante de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes. Exultem de glória os santos. Salmo 31. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. E lá em Apocalipse 8:4 fala assim: da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ainda em Apocalipse 16, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. E para finalizar, meus irmãos, Efésios 4, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, Deus é Pai e é sobre todos nós, segundo esse dom de Cristo, né, que opera em nós, tanto gentios como judeus. Que Deus, né, continue trazendo essa visão, essa revelação, esse entendimento a todos nós, e possamos ter esse entendimento cada vez mais nas nossas vidas.